professor Charles Richer é uma dessas personalidades grandiosas que surgiram no panteão da investigação paranormal no século XIX, século XX, na França. Olá, amigos, voltando e começando mais um Ponto a Ponto, agora recebendo a Sueli Cavalcante Dias, né, Sueli? Que é presidente e fundadora do Núcleo Espírita André Luiz, lá no Bessa, não é isso? Então a gente vai estar recebendo ela hoje aqui para falar sobre a vida nas colônias espirituais, que pra gente ainda é tão curioso, né? A gente mal consegue compreender o plano que a gente vive, imagina as colônias espirituais. Então a gente vai começar a entender um pouquinho mais, vocês já sabem, só interagir pelo chat. Carlos continua aí no bate-papo com vocês e passando pra gente. Sueli, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar, eu queria que você nos conceituasse, nos dissesse, nos explicasse o que são essas colônias espirituais. Bem, colônia nós sabemos, é um agrupamento, é um território. E quando nós falamos colônia espiritual, é o local, a região onde moram os espíritos. Principalmente partindo do ponto de vista nós, encarnados. Então é alguma região, algum local, onde os espíritos estão. Baseado na obra de André Luiz, mais especificamente no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que depois da morte física, depois do desencarne, o espírito abandona aquele corpo, que serviu de instrumento de aprendizado, enquanto aqui na Terra. Mas, ao deixar esse corpo, ele vai se apresentar no plano espiritual com outra vestimenta, que é o perispírito. O perispírito, por sua vez, é formado de 3 corpos sutis, que é o corpo mental, que é o envoltório sutil da mente. O corpo causal, que é ali onde está a nossa conta no banco divino. Está lá registrado, não é o que nós conhecemos, lei de causa e efeito. Nossos atos, nossos pensamentos, nossos desejos. E temos também o corpo astral, que segundo André Luiz, é de uma estrutura eletromagnética, formada de fótons e elétrons. Porém, numa vibração, numa sintonia diferente da nossa. Então, esses 3 corpos constituem o perispírito, que André Luiz chama psicossoma. Então, esse novo corpo vai ter um peso específico. E esse peso específico vai depender da densidade mental. Então, a ocupação nas mais diversas ondas ou camadas do mundo espiritual vai depender desse peso específico. Isto é, o plano mental, o envoltório sutil da mente e a lei de causa e efeito. Quando nós estamos estudando o livro Instruções Psicofônicas, Efigênio Vitor nos diz que logo depois da crosta, depois da Terra, aqui na Terra, a partir da crosta, nós temos uma cinta grossa, cerca de 50 quilômetros. Nessa cinta grossa, nós temos aquele umbral. A partir daí, nós vamos ter 950 quilômetros de uma cinta mais leve. E diz que nesses 1000 quilômetros nós temos as mais diversas formas de apresentações dessas colônias espirituais. Também nós vamos ter almas, os desencarnados e espécies subhumanas. André Luiz no livro Nosso Lar. E mais tarde, Chico Xavier, conversando com Marlene Novo, vem nos dizer que nosso lar, por exemplo, já fica numa terceira zona, só que, devido à extensão, ainda, por exemplo, as câmaras de regeneração e as enfermarias, as câmaras de retificação, né, e os hospitais do Ministério de Regeneração ainda ficam, não é, nessa cinta
nesse segundo Nisso espaço. não. Então, não é favor, é o comportamento de cada um. É esse peso específico que vai definir o local ou a região, que depois de desencarnado, não é, o espírito vai ocupar. E como são formadas essas colônias? Bem, do ponto de vista material, se você for analisar a matéria, cada dimensão tem a sua matéria específica, que, segundo André Luiz, obedece aos mesmos elementos da cadeia de Mendeleev, só que em outra frequência vibratória. Então, é construída, é preparada com o material daquele plano. Nosso lar, por exemplo. Lísias, explicando a André Luiz, diz que foi fundada no século XVI por portugueses que residiam aqui no Brasil. Ele diz portugueses ilustres. E que eles tiveram muito trabalho. Porque para colonizar aqui na Terra, se usa a escravidão, se usa a violência. Mas para colonizar no plano espiritual se usa o amor, a fraternidade, a solidariedade. E mostra a André Luiz o ponto, o marco inicial da colônia. Leva para uma praça, mostra o prédio da governadoria e diz que foi lá que se começou a construção do nosso lar. E mostra, não é, as ruas, mostra hospitais, fábricas, o famoso Bosque das Águas, não é? Todas as belezas. De uma beleza imensa, ele diz. Algo parecido com o que nós temos aqui na Terra, mas muito mais bonito, muito mais sutil, muito mais delicado. Para quem tem a origem católica como eu, a gente cresce ouvindo que ou se vai para o céu ou para o inferno. E a gente imagina o céu como um campo, né, onde todos vão se encontrar. E aí, quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente vê que não é, como existem essas várias moradas e que não determinadamente a gente vai estar todo mundo junto, né? Então, o que vem determinar quem vai para cada lugar desse? A necessidade de cada um. As tendências e o que é preciso para melhorar e crescer. Então, quando nós estamos estudando a obra de André Luiz, nós observamos, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, ele cita o lar da bênção. Essa região no mundo espiritual, onde ficam as crianças depois do desencarne. E Blandina, que é a dirigente, explica que aquela região, aquela colônia, é um misto, não é? Tanto de apoio para as crianças, como preparação para aquelas que serão mães. Porque a grande maioria lá são mães que falharam aqui na Terra. Então precisam, com o contato, com a orientação espiritual, se prepararem para voltar. Quando nós estamos lendo outro livro de André Luiz, Sexo e Destino, nós vamos observar André Luiz sendo levado por Félix, que é o instrutor desse livro, para uma região, também uma colônia no mundo espiritual, chamada Almas Irmãs. E nessa região ficam as pessoas, os espíritos, necessitados do aprendizado acerca da sexualidade. São espíritos que se comprometeram desastradamente aqui na Terra. E André Luiz, visitando, observa que alguns encontram as ruas, as cidades, alguns felizes, outros mais sérios. E Félix diz para ele, você não imagina, esses que estão falando conosco, que problemas enfrentaram aqui na Terra. Situações comprometedoras que a sociedade teve conhecimento e agora já estão recuperados. Mostra a universidade, mostra o bloco, conjunto, não é, residencial e mostra também as disciplinas que precisam aprender. Por exemplo, sexo e casamento, sexo e família, sexo e responsabilidade. Então a necessidade deles era essa. Nós vamos encontrar no livro Ação e Reação, ele nos mostrando outra região chamada Mansão Paz. Na Mansão Paz, ele diz, fica nas regiões umbralinas, e ficam aqueles irmãos que se comprometeram, mas que sabem da necessidade urgente de se recuperar. E aceitam, não é, o trabalho de regeneração. E ele diz que nessa região médicos, professores, enfermeiras encontram trabalho para que possam também se erguer. E assim nós vamos encontrar, por exemplo, também
No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos conta que ele vai descendo, né, de nosso lar, entra nas regiões umbralinas, descendo. Chega um momento que precisam caminhar na horizontal. E o assistente diz para ele, né, Jerônimo, que está procurando o lar de Fabiana. É uma casa transitória, que dependendo da situação, ela pode se mudar para cada região, para recolher os recém-desencarnados, que quase sempre desequilibrados e precisam da ajuda para não se envolverem, né, com malfeitores que existem pelo caminho. Nós vamos encontrar no livro E a Vida Continua. Eveline descrevendo a região belíssima, ela diz, aqueles edifícios pareciam que eram feitos de jade ou de cristais. Era de uma beleza intensa. Então, você vai, nós vamos para regiões que nós necessitamos. Porque nós temos uma tarefa a cumprir aqui na Terra. Nós temos compromissos urgentes e inadiáveis. E às vezes esquecemos esses compromissos. Então nós vamos ser lembrados novamente. E tem também, me lembrei agora, no livro Entre Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda, falando, né, dessas regiões móveis, ele diz que aqui, na ponta do Cabo Branco, também montaram, né, para recolher, para ajudar, para esclarecer. Então são muitas as regiões, mas a cada um será dado segundo as suas obras. Quanto tempo é necessário, se existe, né, a permanência numa colônia de recuperação? Marlene Nobre nos conta que num diálogo dela com Chico, eu não sei se está registrado em algum livro, ela registrou no livro A Luz do Eterno Recomeço. Ela nos diz que Chico disse para ela que é em torno de 60 a 80 anos. Geralmente. E ela cita o exemplo de Lísias. Quando André Luiz está com ele no nosso lar, já fazia 40 anos que ele estava lá. E ele estava preparando uma reencarnação. Durante os 30 anos, ele deveria voltar, fim da década de 60, começo da década de 70. Ele deve estar na Terra com mais de 40 anos, entre 40 e poucos anos, Lísias, né? Ele nos diz também, André Luiz, que quando nós chegamos, né, no mundo espiritual, depois do nosso desencarno, nós podemos passar algum tempo nas regiões umbralinas, mas basta desejar, melhorar, que nós vamos compreender, né? Vem o remorso, mas com o remorso a necessidade do trabalho de renovação. Então nós vamos ascender, nós vamos ser levados para essas regiões de regeneração, de auxílio e de amparo. E quando nós passamos a entender a nossa situação, vamos lembrar os compromissos que assumimos e não colocamos adiante. E ele diz que nascem em cada um de nós, ele chama sementes de destino. E diante dos nossos erros, mesmo quando perdoados, fica enraizado em nós. E nós temos a vontade de voltar, a necessidade de voltar, porque nós sabemos que precisamos nos quitar diante da lei para poder ascender, para poder crescer. Então o tempo vai variar também, de acordo com a necessidade que cada um sente, de deixar o ódio, a vingança, a revolta e principalmente o ócio e trabalhar pelo seu próprio crescimento e, consequentemente, o crescimento da humanidade. Como você nos falou aí, existem vários tipos de colônias espirituais. O que determina o destino de cada espírito que desencarna, para qual colônia ele vai? O que determina esse destino dele? Você fala das regiões, porque como nós citamos logo no início, é o peso específico de cada um, as tendências e as situações de cada um. Bom, nós conhecemos nosso lar, que segundo as informações fica no Rio de Janeiro, acima do Rio de Janeiro, né, estende, vai até Campo de Goitacazes. Nós sabemos que temos, por exemplo, Redenção, que fica na Bahia, e que foi criada, foi construída, segundo informações, há cerca de 250 a 300 anos atrás, para auxiliar os escravos que desencarnavam em regiões de dor, uma situação muito difícil, com muito ódio. Então foi criado para isso.
Era justamente nesse sentido que eu estava perguntando, que determinadas colônias elas podem ter um tratamento específico. Exatamente, como não só essa. Nós temos a, que é muito conhecida também, regeneração, que vai de Goiás até Brasília. Goiás, essa colônia é especializada para aqueles que deterioraram muito o corpo perispiritual. Essa colônia. E em cada região, nós vamos ter, na contraparte etérea, que é o mundo espiritual, uma correspondente. Também não significa dizer, como nós viajamos, nos mudamos para outros locais, vamos fazer algum tratamento num campo maior, numa cidade. Então também pode, não é obrigado a ficar naquela região. Mas que tem colônias, não é, específicas para diversos tipos de tratamentos. Como você falou aí, no caso das cidades e das colônias que ficam sobre as cidades, existe alguma relação com essas cidades? Digamos, o Rio de Janeiro com o nosso lar, essa da Bahia, qual é o nome? Redenção. Redenção. Existe alguma relação entre esses estados, essas cidades e essas colônias espirituais? Olha, os costumes. Porque como as informações que nós temos também de Chico Xavier, é que nosso lar fica até a terceira camada. O tempo e o espaço é semelhante ao daqui da Terra. Só a partir da quarta zona é que é diferente. Então tem o conhecimento, tem o ambiente em que vive, mas isso não significa que é uma situação fechada. Por exemplo, nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros, André Luiz descendo vibratoriamente para trabalhar aqui na Terra. Só que ele para. Aí já é uma cidade chamada Campo de Paz. Fica nas regiões umbralinas. Porque quando vem descendo, ele para em diversos postos, né, em diversas colônias. E já é noite. Quem dirige, ele está num posto de socorro, quem dirige esse posto de socorro é Alfredo. E ele diz que vai continuar seguindo viagem. E Alfredo diz, não, é melhor ficar, por causa das tempestades magnéticas. E ele vai entender o porquê dessas tempestades magnéticas. Ele diz, que na Terra está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E o drama é muito grande. Vocês que estão em nosso lar, que têm outro tipo de atividade, podem não imaginar a situação que nós estamos passando. Porque nós estamos recebendo desencarnados da Europa. Olha só, aqui, da Europa. E vai explicar por quê. E André Luiz questiona, mas como é que vocês vão se entender? Porque nós estamos num plano tão ligado à Terra que até o entendimento ainda não é completamente mental. E ele explica para André Luiz que cada grupo vem acompanhado como espécie de tradutor. Ele diz um enfermeiro, chefe, para nos ajudar. E que só naquele campo de paz, naquele pronto-socorro, tinha 400 europeus internados. Então existe o intercâmbio também, para o aprendizado, para a ajuda, assim como nós recebemos aqui na Terra, aqueles que vêm nos orientar, que vêm nos esclarecer. No mundo espiritual também é assim. Em algumas obras é relatado alguns grupos de espíritos inferiores, que muitas vezes ficam até rondando as colônias, e aí a gente se pergunta, por que a espiritualidade superior não consegue destinar esses grupos ao seu devido lugar? 2000 anos de Jesus aqui na Terra, nos ensinando a lei de amor, de perdão, de entendimento. E nós vamos passando pelas diversas reencarnações, sentindo esse amor nos envolver, mas o despertar parece que é longo, é difícil. Nós vamos encontrar no livro Libertação, André Luiz nos contando acerca de um caso de obsessão muito grave, que eles são convocados para ajudar. E para ajudar, chega numa casa, tem uma mulher, acho que o nome dela é Margarida, doente, muitos medicamentos, procurando todo tipo de tratamento e nada. E é justamente um processo obsessivo. E para ajudar, quem está comandando aquele processo obsessivo? Era alguém que estava nas zonas trevosas, não é nem umbralino. E ele parte, é preciso ir lá. Como Emmanuel diz, a gente tem que descer, se nivelar para ajudar. Ninguém vai ficar gritando de cima e alguém escutando de baixo. Por isso que Jesus veio até nós.
para nos deixar a lição de libertação, de crescimento e de renovação. Então ele vai descendo, ele descreve descendo. É preciso, ele diz, uma espécie de escafandro. O perispírito vai se modificando para se tornar visível, para poder dialogar com aqueles irmãos que estão naquela cidade. Ele não diz nem o nome da cidade, diz uma cidade estranha. E diz que é um nevoeiro. Como cada construção é feita com um material, não é, ali presente, então ele descreve as construções feias, palácios decadentes. Ele assiste até, é levado ao coordenador, ou ao presidente, ou ao governador, o diretor daquela região, que era justamente a entidade que estava comandando o processo obsessivo. Ele assiste nessa região processos seletivos, com julgadores, com juízes julgando a cada um daqueles, e convocando cada um daqueles a se mostrarem como realmente são. Por que existe? Ele também perguntou. Por que existe uma região assim? Essas regiões são criadas através da nossa matéria mental, do nosso comportamento. Somos nós que criamos aquela região para onde vamos depois do nosso desencarne. Essas regiões estão em contato com a Terra, perturbando, levando ao desequilíbrio, ao crime. Ele nos diz quantos crimes que acontecem na Terra são tramados no mundo espiritual, porque nós permitimos, nós sintonizamos, nós deixamos que o ódio, a vingança e a revolta tome conta das nossas vidas. Então são criados porque nós existimos. Mas nada é para sempre. Vem o crescimento, vem a renovação, vem a transformação, e a providência permite, né, para o próprio engrandecimento do homem. Mas nenhuma ovelha do rebanho se perderá, como nos disse Jesus. Quando nós modificarmos a nossa matéria mental, nós vamos transformando essas regiões. Com essa, você falando, eu lembrei de um trecho que eu acho do Nosso Lar, em que André Luiz vê uma senhora batendo aos portões do Nosso Lar, pedindo para entrar, e não lhe é permitido esse acesso ao Nosso Lar. E aí vão lhe explicar por quê, né? Puxa, cadê esse padrão vibratório? Mas aí é aquela coisa, ela fica vagando ali entre as regiões, né? Procurando um lugar para entrar. Um lugar. E talvez se ele passe Nosso Lar e acabar com a paz do Nosso Lar. Contaminar, é a questão da contaminação. É preciso ficar nas zonas umbralinas para eliminar aquela carga tóxica, para não contaminar outras regiões. Agora, uma curiosidade particular que algumas pessoas me perguntam, e eu realmente não tenho conhecimento específico. No caso de um desencarne e que a pessoa é muito ligada à vida material, a espiritualidade consegue destiná-la ou ela vai diretamente para o umbral, ou ela ainda pode ficar aqui presa à matéria? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz descreve uma série de desencarnes. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Os pontos, né, que estão ligados podem demorar, podem ser segundos, dias, horas e muito tempo. E quando ele, até eu acho que é o desencarne de Dimas, que ele vai levar Dimas, não é? Dimas vai se despedir do corpo. Ele observa naquelas regiões, nos cemitérios, ainda entidades ligadas aos desporos. Mas sempre vai ter ajuda. Basta querer. Basta compreender. E então é o tempo de cada um. Outra coisa que às vezes as pessoas se perguntam, que às vezes quem não é espírita diz, será que existe o céu dos cachorros? Então existe uma colônia espiritual própria para animais? Olha, tem por aí dizendo, né? Olha, mas quando nós estamos lendo o Nosso Lar, nós vamos ver André Luiz descrevendo as aves de uma plumagem policromática belíssima. Nós vamos encontrar ele olhando da janela, olhando para o parque e observando, vendo animais domésticos. Vamos encontrar Narcisa dizendo para ele, com os recém-chegados dos umbrais,
aqueles cães, e ela diz, os cães são importantes nas regiões umbralinas. Vamos encontrar no livro Ação e Reação, Druso dizendo para ele, quando ele também está lá no portal esperando alguns desencarnados, diz que os trabalhadores não vão em nenhum carro especial, vão puxados por muares e alguns cães. E explica para eles, são cães inteligentes e prestimosos. Então nós vamos encontrar, aí estudando, quando nós estudamos, né, aves, animais, pessoas, nós estamos na escalada evolutiva, teoria da evolução, né? Agora, se existe separado só para isso, mas nas obras espíritas nós vamos encontrar todo mundo misturado. todos juntos. A pergunta é assim, posso dizer que o céu e o inferno são colônias espirituais dos espíritos elevados e inferiores? Olha, as informações que nós temos, porque nós estamos falando dos umbrais. E tem gente que morre de medo dos umbrais. A gente mora, a gente vive nos umbrais, a gente está aqui na crosta da terra. O problema são as zonas travosas, também chamadas de zonas subcrostais ou zonas infernais. E segundo as informações que nós temos, também no livro Ação e Reação, não está lá nenhum irmão, nenhuma pessoa que não tivesse conhecimento da lei, das suas responsabilidades e dos seus compromissos e foram de encontro a esta lei, querendo negar e iludir até a Deus. Então existem essas regiões comprometedoras, como André Luiz, de difícil acesso, mas não é eterno. Há o aprendizado, eles dizem, alguns passam algum certo tempo, outros, mas basta querer. Tem um livro chamado Tráfico, Doloroso Resgate. Então mostra um espírito altamente comprometido, que matou, que traficou, tudo, no momento que ele sente a necessidade de se transformar, que não quer mais aquela vida. É justamente nesse chá que ele sente atraindo de repente, e ele já está numa colônia de auxílio. Nós não podemos esquecer, as regiões mais trevosas é onde tem um mau auxílio. A espiritualidade está lá presente, observando, ajudando, orientando. André Luiz nos conta de um instrutor espiritual, acho que é o primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, que ele trabalhava nessas regiões umbralinas difíceis, tinha uma vontade imensa de partir para outras regiões, crescer, melhorar, e pede, e trabalha e consegue. E quando ele vai subindo, de repente, ele olha para baixo e observa que seres iluminados estão descendo. E ele para e diz, para onde vocês vão? Vamos lá para baixo, para o abismo, o Senhor vai estar lá presente. Aí ele compreende que é preciso ajudar, que é preciso amparar. Nós não vamos ser felizes sozinhos. Nós precisamos do trabalho, nós ficamos bem quando as outras pessoas estão bem. E ele desce novamente, feliz agora, compreendendo que o trabalho é onde há necessidade. Que se nós estamos aprendendo, nos educando, precisamos pôr em prática. Só assim nós vamos crescer ajudando e amparando ao próximo. Essas regiões também são construções mentais, assim como o umbral, que a gente diz assim, que você compara o umbral ao inferno, ele diz assim, é um inferno pessoal, cada um vê o umbral ao seu modo. Essas regiões também são... Não é também. Olha, segundo Marlene Nobre, ela nos diz, baseado na obra de André Luiz, elas existem. São de matéria, porém em outra dimensão. E não vamos negar isso, porque nós não estamos vendo, dizer que é só de matéria mental nossa. Nós vemos muito pouco. Quando nós analisamos o espectro eletromagnético, a nossa visão é muito curta, vai de 400 a 700 nanômetros, e nós estamos aqui sabendo que existe muita coisa que nós não estamos vendo aqui. É uma questão de percepção. Existe. Agora, tem também como existem as zonas felizes, as zonas de esperança, de luz, dos espíritos iluminados. Só que em cada um de nós existe também o céu e o inferno que nós criamos para nós mesmos. Quando nós estamos angustiados, infelizes,
querendo desistir do compromisso. Então nós estamos nos aproximando dessa zona sombria que nós já convivemos, que nós já tivemos em outras épocas. Amélia Rodrigues, no livro Dias Venturosos, nos conta um diálogo de Jesus. Quando questionado, Pedro questiona o reino dos céus, como é? Onde fica? Me conte que eu quero contar para as outras pessoas, não entendo direito. E ele diz, o reino dos céus é o local tranquilo e calmo do nosso mundo íntimo, onde residem, onde moram, onde estão pacificadas as angústias e as ansiedades. E vai explicar. Quando o homem busca a consciência tranquila, a consciência no bem, está buscando esse reino dos céus. É a consciência tranquila, é o dever cumprido, é o amor ao próximo. E quando ele se transporta depois da morte, ele já leva o céu que existe nele. E aí adentra para o país da luz. Existem as construções mentais, existem esses planos, porém, matéria em outra vibração. Existe o reino dos céus que nós construímos em nós mesmos. Em nosso lar, há uma cena em que Clarencio, presencia o sofrimento de Emmanuel e após o seu desencarne, mas só vem em seu auxílio após o mesmo suplicar muito. Eu acho que a pergunta era com André Luiz, né? Aqui estou enganada. Tranquilo, André Luiz. André Luiz. Aí ele diz, por que isso acontece? Olha, nos primeiros capítulos do livro Nosso Lar, é justamente André Luiz descrevendo a surpresa. Ele diz, sabia que não fazia mais parte do mundo dos encarnados. Mas onde era que ele estava? Era muito sofrimento. Ele disse, sabia que não estava, mas respirava, ele diz, o pulmão a plenos haustos. E tinha fome, tinha necessidades fisiológicas. Ouvia gritos. Acusavam ele de suicida. Ele que havia passado, acho que 40 dias no hospital, cirurgia, tinha desencarnado devido a uma oclusão intestinal, e sendo acusado de suicida, só depois é que ele vem compreender que era inconsciente, porque havia, como o Lísias diz, malbaratado a experiência, o corpo físico. E chora e reclama, mas se diz, eu, ateu convicto, detestava as religiões, não acreditava em Deus, era egoísta, só pensava na família, tinha tido uma vida tranquila, nada havia sido negado materialmente a ele e ele nunca havia retribuído a ninguém. Era egoísta. E como estava ali naquela situação? E ele diz que encostou o rosto no chão, na lama, se alimentava daquelas verduras que ele não conhecia, tinha medo, corria e caminhava e não chegava a lugar nenhum. Até que um dia cansa. Ele diz que coloca-se no chão e diz, meu Deus, deve existir um Deus criador de todas as coisas. E diz que isso acalmou bastante. Sentiu um pouco de tranquilidade. E passou a imaginar, as plantas têm quem cuide, os animais, então deve existir. E ele diz que chorou. E chorou muito. E pediu a Deus, me ampare. Eu preciso de ajuda. Deve existir alguém que me ampare. E diz que chorou tanto, que é preciso, ele diz, para entender o valor da prece, sofrimento, a humilhação e o remorso. E quando ele está nessa situação, banhado de lágrimas, pedindo ajuda, aparece Clarencio. E Clarencio, quem é? Estou aqui para lhe ajudar. E mais tarde, ele conversando com Lísias, ele questiona também essa pergunta que você está fazendo. E Lísias diz para ele que era preciso realmente aquela prece, que aquela prece foi que o fez ver Clarencio. Porque Clarencio estava lá, tinha ido diversas vezes a pedido da mãe dele ajudá-lo. É uma questão de percepção, foi a prece. Aquele momento, ele viu Clarencio. Ele percebeu Clarencio. É que ele estava nessa zona umbralina, justamente queimando aquela carga superficial, aquele resíduo tóxico, para não contaminar nosso lar que fica na terceira esfera. Então era preciso drenar, sofrer, chorar o remorso, mas a regeneração. Porque mais tarde, Clarencio diz para ele
A aflição nunca resolveu o problema de ninguém. Não adianta estar só aflito gritando. O remorso vem. Mas é preciso o remorso e o passo seguinte, a coragem de enfrentar os problemas e crescer em entendimento e amor. Passar para o trabalho de renovação, aquela reconciliação que Jesus nos ensinou enquanto estamos no caminho conosco e com as outras criaturas, no plano físico, no plano espiritual. Então é percepção, perceber. Nós estamos cercados por uma multidão a nos ajudar, a nos amparar. A luz divina nunca nos negou amparo. É que nós, mergulhados no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nos nossos problemas, não percebemos a luz nos envolver. Como se dá a hierarquia dentro das colônias espirituais? No nosso lar a gente vê que tem vários prédios, como se fosse uma organização pública mesmo, com seus líderes e condutores, né? Como se dá essa hierarquia? Olha, explicando o nosso lar, nós vamos encontrar André Luiz questionando que o governador de nosso lar está lá, naquela época, há 114 anos. E ele questiona por quê? Diz, olha, o mérito é o bem, é o amor, é a preparação. Porque nós não vamos esquecer que lá existe a auscultação. André Luiz, quando chega lá, que vai ser atendido por um médico logo no segundo dia, que o médico é Henrique de Luna, basta olhar para ele e pela situação em que ele se encontra, sabe todas as tendências, o comportamento, o compromisso. Então, quando questionada a hierarquia, não tem favores, tem trabalho. É a cota de trabalho, de amor e de esforço de cada um. Porque nós vamos encontrar em nosso lar, André Luiz também nos dizendo, de uma senhora que ele conversa com ela, quando ele vai falar com Clarencio, que ela não queria trabalhar de jeito nenhum. Já estava lá há algum tempo e era passando de departamento a departamento, sem desejar trabalhar. É trabalhar, é crescer, é fazer o bem ao próximo, é estudar, é se educar. Nós precisamos aprender para exemplificar. Então a hierarquia é o bem, é o amor. Todas as colônias funcionam da mesma forma, as colônias de socorro que recebem as pessoas para ajudá-las, ou existe uma diferença entre elas, no trabalho entre elas? A necessidade, não é, de cada um. Assim como aqui na Terra nós temos hospitais para cada tipo, não é, de necessidade, lá também. Mas impera em todas elas a ajuda ao próximo. Regeneração, depois podemos ascender, não é, a outros, ao estudo. Olha, a mãe de Chico Xavier, no livro As Cartas da Morta, diz para ele que vai fazer estágio em outros planos mais elevados. A partir do momento que essas colônias espirituais vão se situando nas regiões mais sublimadas, passam a atender, não é, uma grandeza maior de região. Nós temos, por exemplo, Ramatiz nos fala da colônia das Bem-aventuranças, da Estrela Branca. Então, que atende toda aquela região da América. Então, vai depender da necessidade de cada um. Nós vamos estar no lugar certo, com as pessoas certas, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria moral. Bom, a gente vem do nosso lar, a gente fica muito tranquilo, entre aspas, né? Porque é muito bonito, é muito organizado, é um lugar de amor, de paz e de harmonia. Mas aí a gente se pergunta, para a gente se mudar para lá, nossa bagagem tem que estar com algumas coisas. Então, como é que a gente tem que arrumar a nossa mala para que um dia a gente possa chegar a uma colônia como o nosso lar? Você disse certo, uma colônia como o nosso lar, porque nosso lar está lá. Está lá. É bonita, crescendo, como tudo, as cidades vão crescendo aqui, a tecnologia aqui vai crescendo. Imagina, não é? No mundo espiritual. Mas nós vamos também compreender que aqui nós temos a nossa colônia espiritual. E por que não? Ali no Portal da Luz, perto da ponta do Cabo Branco, se inicia também
uma cidade espiritual. Então nós podemos ir para lá. Não vamos temer os umbrais, nós vamos trabalhar. Onde quer que se esteja, nós vamos trabalhar. Vamos andar no mundo como Jesus nos ensinou, sem ser do mundo. Compreendendo que a espiritualidade nos espera. Compreendendo na nossa situação que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós caminhamos aqui pela terra, conhecendo a lei de causa e efeito, as muitas moradas, as vidas sucessivas. Então nós temos muita responsabilidade. Então vamos olhar o nosso semelhante, seja ele quem for, com amor. Vamos acreditar que nós marcamos um encontro aqui na terra e por isso nós estamos aqui, nesse local, nesse instante. Cada criatura que chega na nossa vida bate à porta do nosso coração. É alguém que volta, que nós estamos ligados, né, pelos laços do amor, do compromisso, e que nós temos algo de responsabilidade, de dever e de comprometimento para com eles. Vamos deixar a irresponsabilidade, porque o que mais se comenta nessas colônias mais evoluídas do mundo espiritual é o respeito, a disciplina. Não foi por acaso que Emmanuel disse a Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Então vamos nos disciplinar. Vamos compreender, como a Amélia disse, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Que nós podemos estar sempre em sintonia com esses irmãos. E não vamos exigir, nem buscar, nem ficar pensando, eu quero ir para nosso lar. E a alvorada nova, porque em nosso lar, André Luiz cita a alvorada nova, que já fica na 4ª dimensão, que é o local onde a mãe dele se encontra, que é muito mais evoluído. Em nosso lar, ele cita também moradia, que fica nas regiões umbralinas, né? Em contato, não é, com o nosso lar. Vamos pedir, Senhor, faz de mim instrumento da tua paz. Me leve onde eu for ser útil. Me ajude a ser útil, necessário, a trabalhar pelo bem aqui enquanto estou no caminho. E a espiritualidade vai nos ajudando, vai nos amparando, vai nos esclarecendo. Maravilha. Como diz o nosso amigo Otávio Caum, ele existe a morte, não o morto, né? Então, vamos nos preparar, porque a morte é certa, mas a vida continua, né? O defunto, como se diz, continua. Então, é como você disse, né? Tentar nos trabalhar aqui e nos sintonizar com a região mais próspera, mais evoluída, mas tudo começa aqui, né? Trabalhando as nossas emoções. Então, por hoje a gente fica por aqui. Tem interação? Diz bora! Deixa-me ver aqui. Ah, Tereza Limeira. Ela colocou o seguinte: essa entrevista vai fazer um sucesso. Sueli maravilhosa, abraços de paz. Que bom. Beijo para Tereza, nossa amiga aqui. Tem mais? Mais interações? César Bragança diz o quê? Quando tem cidades em fronteiras, o espírito vai para qual colônia? Olha, eu comecei a primeira pergunta, eu já falei do peso específico, da densidade mental, da afinidade, né, e do trabalho a ser desenvolvido. Cada cidade tem uma colônia espiritual ou uma região bem maior? Não, cada agrupamento tem. Não basta, não é só cidade, não. Onde existe um agrupamento, tem a contraparte etérea. Então vai depender da situação, da vontade, do desejo de ajudar, das amizades. Olha, o amor cobre a multidão. Então vai nos ajudar, nós vamos estar felizes. Como nós estamos felizes aqui, ninguém vai ser obrigado a ficar em lugar nenhum. Porque nós observamos até em nosso lar. Quando não querem ficar, fogem, não é? E depois voltam mais sofridos, mas porém mais agradecidos a Deus. Então, agora eu posso encerrar? Então, minha gente, grande abraço a todos vocês. Obrigada pela audiência nos 2 programas que hoje foi seguido, né? Só lembrando vocês que logo mais
no canal de áudio 5 da Rede Amigo Espírita, e para os que moram aqui em João Pessoa e região, na 100.5 FM, o nosso programa Semear entra ao ar. Então daqui a pouco a gente se encontra de novo. Um grande abraço a todos vocês, e para vocês que não vão nos acompanhar no programa de rádio, até domingo que vem, né, com uma boa semana de muita paz e luz a todos vocês.